Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael, psicólogo da Clínica Ressignificar, e hoje eu vim falar sobre uma temática que pode interessar muito os pais que têm crianças pequenas, né? Tem algumas dúvidas sobre crianças que têm TDAH e TOD, né, que é o transtorno opositor desafiante ou desafiador, depende da literatura, né? E são dois transtornos, né, que acometem crianças e adultos que a gente pode tirar algumas dúvidas agora, certo? Então vamos lá. Então, o TDAH, nós temos ele hoje na literatura, né, no DSM e no CID-10, que agora já temos o CID-11 também, está sendo pouco utilizado pelos médicos ainda, mas mudou algumas classificações de doenças, inclusive o autismo, né? Tinha algumas tipos de autismos diferentes, tipo autismo de altas habilidades, agora foi incluído como se fosse na mesma categoria de autismo. O que muda ali é o nível de suporte, que é um, 2 e 3, da pessoa que é acometida pelo transtorno, né? Já sobre o TDAH, a gente tem três tipos de TDAH, né? A gente tem do tipo desatento, né? É aquela criança que tem sempre, você tem que sempre repetir a mesma coisa para ela poder assimilar ali. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade no aprendizado, né? A gente nota isso um pouquinho de dificuldade nela em muitas coisas de atenção ali, né? Do foco, e isso contribui muito para a autoestima da criança também, que é sempre cobrada, sempre pressionada a melhorar o seu desempenho, né? A gente tem do tipo hiperativo, né? O tipo hiperativo é aquele aluno que geralmente não para no lugar, sabe? É o tipo de criança também que tá sempre ali ligado nos 220 ali, tá sempre super agitado, não consegue parar quieto, né? Tá sempre manejando uma certa tensão, né? E também tem essa dificuldade com o foco ali e atenção, né? Isso também atrapalha muito, porque o pensamento é muito acelerado, ele até tem facilidade de aprendizagem muitas vezes, né? As notas são muito boas, é tipo um pouquinho diferente do tipo desatento que tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas ele é aquela pessoa que se entedia com muita facilidade. Como ele aprende rápido, ele se entendia rápido, né? Daí ele já tá conversando com o colega de trás atrapalhando, né? Aí ele tem que sair de sala para fazer alguma coisa porque ele não consegue ficar, né, fechado no ambiente ali. Então, geralmente os pais têm muita reclamação, mais do hiperativo do que do desatento, né? Porque ele no desatento geralmente não atrapalha tanto as questões em sala de aula, né? Ele é mais comportado, né, dentro do ambiente escolar. Então, geralmente o hiperativo recebe um pouco mais de atenção da escola, no sentido de que demanda a presença dos pais com mais quantidade na escola, né, do que o tipo desatento. E nós temos um terceiro tipo, né, que é o tipo que é o premiado na Mega Sena dos transtornos. Ele tem os dois tipos, né? Ele tem o hiperativo e o desatento. Daí também é um manejo diferente na escola, né? Ele vai ter uma certa dificuldade de aprendizagem também, vai ser o aluno que não consegue se concentrar nas atividades, que também vai ter uma questão comportamental, porque ele se entendia fácil, tem uma questão de ali não se comportar tão bem no ambiente escolar. Isso não é regra, né? E tem outros pré-requisitos também para o transtorno, né? Geralmente, não é só ter essas características que os enquadram dentro do transtorno, né? Tem todos uns critérios diagnósticos, tem uma quantidade de sintomas que tem que se ter por um período de tempo e tem que fazer avaliações psicológicas para saber se enquadra ou não dentro desses transtornos. Não é só ter alguns dos sintomas e por pouco tempo também, certo? De adulto, é comum às vezes hoje em dia a gente ter diagnósticos tardios, né? Ó, parei um pouquinho no vídeo, ó, carro do gás, ó. Fogo bom, gente, fogo bom. Propaganda. Enfim, vamos continuar. Então tem essa questão de diferença entre os tipos de TDAH, né? E então é necessário que você faça uma avaliação psicológica, né? Ou neuropsicológica
para ver se ele se enquadra ou não dentro do transtorno, né? E nós temos um outro transtorno, que é o TOD. Não é o TOD de tomar com leite. É o transtorno opositor desafiador ou desafiante, né? Depende da literatura. Esse é complexo. Porque geralmente é uma criança que tem uma impulsividade alta. Você já deve ter visto algum vídeo no YouTube ou tipo em alguma rede social daquelas crianças que tem uma crise na escola e começa a jogar carteiras para cima, batendo nas pessoas, né? Isso pode ser crianças, geralmente isso começa a acontecer ali com 4, 5, 6 anos de idade. E se não for tratado da maneira adequada, né, ele continua fazendo isso na adolescência e esse transtorno tem uma evolução, né? E tem o transtorno de conduta, que daí ele já começa a infringir leis, regras assim mais elaboradas e tem uma complicação mais séria em relação a ele, né? E é muito problemático na escola. Esses alunos manejam uma certa preocupação por parte dos profissionais, né? Aí sim os pais são sempre chamados realmente na escola, porque em momentos de crise a criança fica bem agressiva, mas ela não tem culpa disso. Isso é um transtorno, tem que ser diagnosticado, tratado. Muitas das vezes também tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? Daí é acompanhado também pela psicopedagoga ou uma neuropsicopedagoga que vai trabalhar as questões de aprendizagem, para questão de manutenção do foco, da atenção e entre outras coisas. Tem a parte psicológica que vai manejar os comportamentos, treinamento de habilidades sociais, entre outras coisas. E também, às vezes, é necessário um tratamento farmacológico, né? Passar por um psiquiatra, que ainda é um tabu na sociedade. E muita gente tem preconceito em relação ao uso de medicação com crianças, mas em muitos dos casos é necessário. É para o bem da criança, para ela manter o foco, a atenção, entre outras, mas somente com recomendação médica, né? Deixar claro aqui que ele tem que passar por um psiquiatra e tem que ter um certo controle dessa medicação, que não pode começar a dar e interromper também, tem que ter um certo cuidado com a medicação, somente com orientação médica, certo? E também a gente tem o que a gente chama de comorbidades, por exemplo, a criança recebeu um laudo, tem uma questão já de um laudo principal e às vezes ela tem um outro transtorno junto. É muito comum, sabe? Não precisam ficar preocupados em relação a isso. Tem uma tendência de quem tem TDAH ter mais chances de ter o TOD, porque elas são sintomas muito parecidos, que meio que se encaixam. E o TOD tem uma questão a mais, que é a questão da impulsividade, que acaba gerando um pouco de agressividade, né? Que dá umas crises pontuais que são difíceis de ser controladas, porque no momento da crise você deve acolher a criança e dar o tempo necessário para que ela volte ao normal, né? Se ela aceitar um acolhimento, você dá esse acolhimento, né? Que é uma desregulação neurológica, né? Então está fora do controle dela. Não adianta você dar sermões de horas ou tentar conversar com ela no momento de crise, que ela não vai te escutar e não vai ser eficaz. E a crise é demorada, é diferente da birra, né? Pode demorar ali 1 hora, até mais às vezes, para a criança voltar ao normal, e é muito diferente da birra. A birra a criança faz é rápida e ela faz com objetivo. É para conseguir o que ela quer, né? Conseguiu o que ela quer, a birra acaba, né? E a criança aprende a manejar os pais nisso, né? Aprende que se o pai está no mercado, ela fez a birra, chorou, esperneou, fez ele passar vergonha e o pai deu aquilo, ele fez um reforço positivo que a gente fala na psicologia, né? Ainda mais na TCC, na minha abordagem, que é terapia cognitiva comportamental. Ele reforçou o comportamento da criança, ele deu a premiação pela birra que ela fez. Então a criança aprende a manejar o adulto de forma inconsciente, né?
não é calculado friamente, né? Mas ela aprende que ela consegue o que ela quer fazendo a birra. Então, a birra, a gente tem que ter um equilíbrio ali, que a gente tem que ignorar alguns comportamentos de birra para que esse processo melhore. Se você ceder uma vez, o processo recomeça e você vai ter todo um trabalho de novo para fazer a criança entender que ela não vai ter o que quer quando tiver uma birra, certo? Então, se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário, fazer alguma pergunta. Eu vou, assim que eu tiver um tempinho, eu vou respondendo aos pouquinhos, certo? E eu tô aqui para falar de psicologia, saúde mental, e hoje resolvi falar sobre TDAH, TOD e algumas questões aí sobre saúde mental. Então se inscreva aí no meu canal, eu também vou estar nas redes sociais, estou sempre aí disponível. Vocês entram em contato e deixem um comentário aí no vídeo, certo? Até mais, gente!